Muito bem, vamos entrar no caso do Gritzbach. Hoje a polícia, Polícia Federal, mais o GAECO fizeram uma operação que acabaram prendendo um delegado, 3 policiais civis suspeitos de envolvimento com o PCC. No total, 8 mandados de prisão, 7 pessoas foram presas, um policial acusado de participar do esquema está foragido. Segundo a investigação, o esquema envolve manipulação de dados de investigações, vazamento de investigações, venda de proteção a criminosos, corrupção para beneficiar o PCC aqui em São Paulo. Só que parte dessa turma presa pertenceria também à delação premiada de Vinícius Gritzbach. Só que neste caso, a Polícia Civil de São Paulo não participou da operação e, pelo jeito, a Polícia Civil faz silêncio sobre essa operação. Vamos direto com o Bernardo Armani para saber como é que está o bastidor de tudo isso. Um caso que diz respeito direto aqui a São Paulo, com assassinato no aeroporto e agora uma operação da PF que envolve pessoas que, teoricamente, estavam sendo investigadas também pela Polícia Civil, que foi isolada nesse caso da operação. Como é que está isso no bastidor? Uma saia justa, Bernardo Armani? Podemos dizer isso mesmo, viu, Bate? As fontes que conversamos aqui da Polícia Civil dizem que essa operação da Polícia Federal, também do Ministério Público, não implica na investigação que eles já estão fazendo sobre a execução de Gritzbach. Mas, claro, a gente sabe que com alguns suspeitos já detidos, a investigação sobre a execução pode avançar ainda mais. Então, esse foi um relato que nós ouvimos aqui, mas tem um silêncio, pouca movimentação hoje aqui no Palácio da Polícia, inclusive. E, claro, ninguém da Polícia Civil se manifestou. A Secretaria de Segurança Pública disse apenas, através de uma nota, que essa operação teve o apoio da Corregedoria da Polícia Civil. E só, apenas isso, viu, Bate? Então, nós estávamos até entendendo que seria tratado assim, né? A operação da Polícia Federal, do Ministério Público, sobre lavagem de dinheiro, envolvimento de policiais civis com o crime organizado, também contra a corrupção de agentes públicos e o DHPP com a investigação da execução de Vinícius Gritzbach. Mas são dados que se cruzam, muitos detalhes, investigações que são similares, até mesmo porque a informação que temos é que todos os 8 alvos da operação de hoje, 7 presos, um policial civil considerado foragido, ainda não localizado, todos esses 8 alvos foram denunciados nas delações de Gritzbach, à Corregedoria da Polícia Civil, também ao Ministério Público. Então, é uma coincidência, né? E até que ponto essa delação quer dizer apenas, né, sobre a questão de alguns policiais terem cobrado dinheiro dele para excluí-lo do inquérito do duplo assassinato do Anselmo Cara Preta e também do Antônio Sem Sangue, ou se essa investigação da Corregedoria, do Ministério Público e também, que faz parte da Força Tarefa e também da Polícia Civil, poderiam colocar esses nomes delatados como possivelmente envolvidos na execução de Gritzbach. Então, as coisas se misturam, se confundem. Agora, nós temos 7 pessoas presas, algumas delas empresários e até um advogado que, segundo a investigação, teriam ligações com o PCC e também outros 4 policiais civis, um deles um delegado, Bate. Esperamos agora que possamos ter novidades, inclusive, na outra investigação sobre a execução do empresário Gritzbach, Bate. Vamos ver a reportagem. Policiais civis que acompanhavam de perto Vinícius Gritzbach, agora presos. Entre eles, um delegado. Fábio Baena e os policiais Eduardo Monteiro e Rogério Felício faziam parte da equipe que investigava Gritzbach como mandante pelas mortes dos traficantes Anselmo Cara Preta e Antônio Sem Sangue. Na operação realizada em conjunto pela Polícia Federal e Ministério Público,
apenas Rogério não foi localizado e é considerado foragido. Ao todo, foram 7 presos. Com eles, foram apreendidos 2 fuzis, uma pistola, diversas joias e maços de dinheiro. Entre os presos também estão outros 2 policiais civis. O objetivo da operação é combater a lavagem de dinheiro, o envolvimento de policiais com o crime organizado e a corrupção por agentes públicos. A suspeita é que os policiais cobravam para oferecer proteção a criminosos e também vazavam informações sigilosas de operações que seriam realizadas. Os outros 3 detidos são 2 empresários e um advogado que, segundo a investigação, teriam ligação com o PCC. Neste áudio, o advogado seria a pessoa que oferece 3 milhões de reais em nome da facção pela morte de Gritzbach. 300, tá bom. 300, tá bom. Mas é o seguinte, filho, eu vou falar não, pra ver, sério. É sério. Não vem com essa coisa não, só quem vai nessa é você. Vai nessa aí, eu quero pegar. Você sabe quem? Você sabe quem eu conheço, não? Não, eu sei também que eu vou falar, eu não sei aqui. Não é. Mas você acha que 3 vai? Pensa nos 3, vai pensando, me fala depois. Não, mas eu sei. Não, me fala depois. O bagulho fala e depois você me fala. Não, deixa eu te falar. Eu chego lá e falo, falar. Você acha que o 3 vai? Então, me liga, marca comigo, eu vou lá falar com o telefone e nós vamos comigo. É assim. Esse telefone tá louco. O que você colocou, eu falar a última vez. Com quem você... Ó, você vai falar com a pessoa vai falar, o outro tá falando, nós já se embaixo. Se for poder jogar, você vai pegar o bagulho. Então tá bom, fala lá e me liga. Mais de 130 integrantes da Polícia Federal e do Ministério Público foram atrás dos suspeitos e fizeram buscas e apreensões em 13 locais de São Paulo, Bragança Paulista, Igaratá e Ubatuba. A Corregedoria da Polícia Civil também prestou apoio. Todos os 8 alvos da operação já haviam sido denunciados nas delações de Vinícius Gritzbach. Alguns policiais por extorsão. Segundo o empresário, o delegado e um investigador teriam pedido o pagamento de 40 milhões de reais para deixá-lo fora do inquérito do duplo assassinato. Eu estou te apresentando o áudio do delegado do caso me ligando. Nome dele? Fábio Baena. Na audiência, eu já falei, se precisar de mim, a gente vai conversar com o advogado, eu te ajudo lá, fica tranquilo. Aí agora aqui o chefe dos investigadores. Eu sei disso, já falei. Nome dele? Isso, eu tô falando pra ele. Eduardo Monteiro. Que ele disse que não vai acontecer nada na corregedoria porque a tia dele é a atual corregedora. Exatamente. É isso aí. Fica de quebradinha lá. É isso aí. Ficar aqui, mano, vai dar risada nos outros passar. Mas com os problemas resolvidos, né? Sem os caras armados. Ele quer os problemas resolvidos, não adianta ele ir embora com a mala, ele quer primeiro pegar o passaporte dele lá, acertar tudo certinho, pra ele poder ir embora. Não tinha só passaporte, entendeu? Então vai se pipocar algo aqui, mano. Não vai pipocar, o que tem aqui dele não pipoca. Não pipoca, é difícil, Du, sair a prisão dele é difícil. De juiz é uma desgraça. Os caras têm um dinheiro, né? Isso que eu falo pra eles, os caras têm um dinheiro. Então, se os caras arrumar um ministro e pagar um ministro, esse é o problema. Tem cabimento um chefe de investigador falar o que ele falou agora? E se os caras comprarem um ministro, alguém, falar isso? A defesa do delegado Fábio Baena e do investigador Eduardo Monteiro disse estar indignada, pois ressalta que os fatos que levaram à prisão de ambos já foram investigados e arquivados pela Justiça por recomendação do próprio Ministério Público. O DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que investiga a execução de Gritzbach e lidera a força-tarefa para elucidar o crime, não participou da operação. Gente, amiga, o Bernardo Armani continua lá. Agora, doutor Guastelli, é muita coincidência, né? Justos alvos aí dessa operação ser gente do Gritzbach. Será que seria um recado de que a Polícia Federal está assumindo esse caso por meio de outra investigação para esclarecer o que houve aqui em São Paulo?
Pode ser que eu recebi uma informação importante que, como o crime do Gritspa ocorreu no aeroporto, a jurisdição é da Justiça Federal. Então, possa ser que o Ministério Público Estadual, o GAECO, juntamente com os procuradores da República, né, que é o Ministério Público Federal, né, acionaram a Justiça Federal pedindo a prisão desses policiais aí que supostamente estão envolvidos, né, nessa morte. A gente não sabe porque eu não tive acesso ainda. Por isso, a Polícia Federal entrou em ação. Mas veja só, se fosse por ser uma área de jurisdição da Polícia Federal, era só eles chamarem o caso para si. Avocarem o caso para si, o que não foi o caso. Não, exatamente, toda a investigação está correndo no DHPP. E pode ser também aquilo que eu disse no início, né, que o que acontece, como o GAECO, o Ministério Público, requereu essas prisões dessas autoridades da Polícia Civil do Estado de São Paulo para evitar a contaminação ou, eventualmente, que quando fossem cumprir os mandados de prisão, fossem essas pessoas avisadas por alguém, então pediu, né, o apoio da Polícia Federal. Bem, eu recebi a informação na primeira semana do caso de que policiais civis estavam envolvidos na morte do Gritspa. Uma fonte forte, fonte quente, senão não falaria aqui. E conversei com um desses policiais, alvo hoje da operação do mandado de prisão, e esse policial, que não quis se identificar, até porque não tem autorização para se pronunciar, é de que o crime foi cometido pelo PCC. Que as evidências são claras para a polícia de que este crime foi cometido pelo PCC, pela audácia, pelo local onde tudo aconteceu, que foi o aeroporto de Guarulhos. Essa é a versão, eu garanto a vocês, de um desses policiais, e essa versão, inclusive, foi levada para a corregedoria. Mas, ao mesmo tempo, né, diante de um cenário tortuoso, um cenário nebuloso dessa história, nada também impede que policiais possam ter contratado gente do PCC para fazer o crime a mando do PCC, a mando de algum policial. Ô Bernardo Armani, também isso está na mesa de investigação? Olha, já faz um tempo que essa é uma hipótese, viu, Bate? Seria um conluio, um consórcio entre criminosos e policiais ligados à facção criminosa PCC, que todos teriam algum tipo de interesse na morte de Gritsbach, ou pelo menos teriam sido contratados para executar esse serviço. Então, essa é uma hipótese, esse quebra-cabeça está sendo montado. A gente lembra que pelo menos 2 pessoas já foram presas nessa investigação, prisões anunciadas pela Polícia Civil. Um deles, o Matheus Mota, que teria fornecido carros para ajudar os atiradores, pessoas que participaram da execução, a fugir ali do crime, da cena do crime do aeroporto. E também um outro jovem de 19 anos, mesmo nome, Matheus, que teria ajudado o Cauê, aquele olheiro, foi a primeira pessoa a ser identificada, envolvida naquele assassinato, que estaria no aeroporto, teria avisado os atiradores do momento exato do desembarque de Gritsbach, antes deles começarem a atirar. O Cauê, que ainda está foragido, tem uma recompensa que a Secretaria de Segurança Pública oferece de R$50 mil por qualquer pista, denúncia que leve efetivamente à prisão, ao paradeiro de Cauê. E agora tem essas 2 pessoas presas, os 2 Matheus. Esse Matheus de 19 anos teria levado o Cauê para o Rio de Janeiro, teria ajudado na fuga do Cauê até o estado do Rio de Janeiro, e a polícia agora tentando encontrar o paradeiro dele. A gente ouve falar muitos nomes aqui, Bate, de possíveis mandantes, possíveis envolvidos. Desde o começo, a Polícia Civil achava, acreditava e anunciou isso, que tinha, sim, a participação do PCC, como você comentou agora. E isso está se fechando cada vez mais. Resta saber se com a participação de policiais ou não. Também tem aqueles outros
2 suspeitos que fugiram em um ônibus seriam atiradores, estariam no carro preto que participou da execução no aeroporto, fugiram em um ônibus em Guarulhos. A imagem deles também acabou sendo divulgada. Um deles, inclusive, teve o retrato falado, feito aqui por especialistas da Polícia Civil. Mas até o momento, nenhuma prisão e nenhuma divulgação da identidade deles, Bate. Pois é. Então, é preciso que isso seja esclarecido rápido. Vem para cá, por favor. É preciso que a polícia se posicione em respeito, como eu disse no começo do programa, não só à população de São Paulo, mas também em respeito a toda a polícia militar, em respeito a toda a polícia civil. Uma vez que nós temos corporações formadas aí por 99,9% de pessoas honestas, de pessoas trabalhadoras, de pessoas que mesmo ganhando pouco trabalham com afinco porque nasceram predestinadas a ajudar o próximo, nasceram com o dom de servir, nasceram com o dom de proteger. Pessoas que nasceram já praticamente com esse sonho de ser policial, de se tornar policial, pelo orgulho de vestir uma farda, pelo orgulho de ter um distintivo. Então, para fazer justiça por essas pessoas que são honestas, que são 99,9% dos nossos policiais, é preciso tratar o caso com respeito, transparência, ética e rapidez. Não é plausível uma investigação de um crime que ocorrera dentro de um aeroporto internacional, cercado por câmeras, com características de filme, características de um atentado terrorista, em 1 mês e meio só ter informações ainda contraditórias, informações ainda duvidosas do que realmente se passou. Talvez essa operação da Polícia Federal, muito bem feita, com ajuda aí, com um trabalho também do pessoal do GAECO, que é também um órgão extremamente competente aqui do Brasil, seja um recado para a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Ou vocês esclarecem logo o que se passou nesse aeroporto, ou esclareceremos nós. É mais ou menos isso, Bernardo Armani, que passa no bastidor? Olha, muitos pensamentos aqui, tem gente separando, né? Uma operação é sobre uma coisa, outra operação é sobre outro inquérito, mas como a gente explicou, as coisas se cruzam. Mas também tem aquele silêncio, porque os questionamentos não foram respondidos. Por que a Polícia Civil não fez parte dessa operação de hoje, já que a Polícia Federal e o Ministério Público também compõem a força-tarefa que investiga a execução de Vinícius Gritzbach. Então, isso, por enquanto, não teve uma resposta. Seria a investigação sobre outras coisas, mas com os mesmos suspeitos, se não da execução, pessoas delatadas por Vinícius Gritzbach, ou seja, que fizeram parte da investigação também da execução, talvez já tenham sido descartadas, talvez não, mas os nomes são os mesmos, tanto por parte de policiais civis, quanto por parte dos empresários e do advogado. Todos aparecem várias vezes na delação de Vinícius Gritzbach e na investigação da Polícia Civil. O Ministério Público diz que já vinha investigando há bastante tempo essa facção criminosa, o PCC, e que agora, com o cruzamento de dados e de delações, e a gente entende que a delação do Gritzbach é uma delas, eles conseguiram elementos para pedir a prisão desses 8 alvos. 7 pessoas presas, um deles, um policial civil, ainda foragido, Bate. Mas, ô Bernardo, então se a leitura de alguns é diferente, eu lhe pergunto, se a PF chega até nomes que estão sendo investigados pela Polícia Civil, se o GAECO, que é um órgão de referência na investigação do PCC e de crime organizado, por que não avisaram, então, aos policiais que estão investigando o Gritzbach para unir informações e fazer um ataque simultâneo a essas pessoas? Ou eu estou falando bobagem, doutor Guastelli? Não seria o lógico? Seria o lógico, porque aí uniriam todas as provas necessárias, né, o que realmente aconteceu com o Antônio Vinícius naquele dia no aeroporto, o ataque a ele, juntamente com essas outras prisões, para fazer uma coisa só, uma diligência só, uma decisão só, mas não é o que está aparecendo.
É muita coincidência. Se for coincidência, é muita coincidência. O delegado que foi delatado pelo Gritzbach ser preso numa operação da polícia que teoricamente não era sobre o Gritzbach. Um policial civil que foi delatado pelo Gritzbach, curiosamente ser preso numa operação que não tinha como alvo identificar o que aconteceu com o Gritzbach. Acho que, independente das intenções, me parece um recado claro da Polícia Federal, que é um órgão respeitadíssimo, assim como a Polícia Civil de São Paulo, assim como a Polícia Militar de São Paulo. Como nós temos Polícia Militar sendo investigada no caso do Gritzbach, porque a escolta era feita por militares, como nós temos policiais civis investigados neste caso, pois foram delatados pelo Gritzbach, e agora a Polícia Federal chegando em São Paulo para fazer essa ação, com o apoio do GAECO e da Corregedoria, eu acho importante, eu acho prudente. Talvez, não sei se nesse caso cabe, a Secretaria de Segurança Pública, até numa forma de isenção total, transparência total, abdicar da investigação e entregar para a Polícia Federal, que não tem nenhum agente sendo investigado, para mostrar total transparência do caso. Seria, acho que, o caminho mais correto, como você está sugerindo, para que evitasse, né, qualquer interferência política, né, até mesmo das pessoas aí ligadas a essa investigação que culminou na prisão desses policiais de hoje, né, tanto delegado como policiais civis, para mostrar a isenção, né? Então, seria o mais prudente que fosse feito isso. Pois é, até porque o caso está sendo investigado por pessoas que são colegas de investigados. Sim. Né? Então, eu acho que, inclusive, para preservar os investigadores, que têm reputação ilibada, né? Os delegados envolvidos na investigação, os policiais envolvidos na investigação, ora, eles estão ali investigando colegas que estão perto deles e que podem ser inescrupulosos a ponto de se vingar dos próprios colegas. Sim. Se você tem uma suspeita de que policial civil ou policial militar, é evidente que tem também nessa mesa gente do PCC investigada, que pode ter cometido um ataque com essa ousadia, com essa coragem dentro do aeroporto de Guarulhos, por que não se vingariam dos próprios colegas? Será, o Bernardo Armani, fica a pergunta, será que esses próprios policiais que foram designados na investigação, né, não sei, estou levantando aqui uma hipótese, estão seguros de fazer essa investigação? Ora, todos têm filhos, todos têm família. A gente não está falando de um casinho qualquer, é um caso onde você pode ter na sua sala do lado, né, forma de apenas de ilustração, o mandante desse caso. E aí você está se colocando em perigo, colocando a tua família em perigo, sendo que outra pessoa podia estar investigando com maior distância dessas pessoas. Acho que pelo menos serve, né, para ser colocado na mesa e investigar, para a segurança também dos investigadores. E, ao mesmo tempo, para dar um recado para a população de São Paulo e do Brasil, que ali dentro das polícias há isenção total e que o caso está sendo entregado para a PF. Não por incompetência, muito longe disso, porque temos aqui uma das polícias mais competentes do país. Mas eu acho que nesse caso, por prudência, por cuidado com os próprios policiais e também na tentativa de frear perda de credibilidade diante de um caso tão brutal e tão absurdo.